Pronto. Boa tarde, obrigado, deputada Alice Portugal. Gostaria de agradecer o convite, iniciar essa nossa reflexão sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que está sob responsabilidade hoje do INEP, a sua gestão e, mais especificamente, a Diretoria de Avaliação da Educação Básica, que está sob a nossa responsabilidade. E para estruturar essa nossa reflexão, na verdade, é importante a gente fazer algumas provocações e algumas perguntas que são essenciais para orientar esse debate sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Eu pedi para colocar uma apresentação. Não, eu pedi para... Pronto, isso. Pode passar. Então, eu prefiro, melhor. Então, a primeira grande provocação, que é essencial nessa discussão sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, é qual o projeto de educação que esse sistema precisa avaliar. Se a gente não tiver clareza a que projeto de educação nós estamos falando, todo o debate que vem a seguir sobre a avaliação propriamente dita fica, de alguma forma, distorcida. Então, nós precisamos ter muita clareza sobre a importância de se ter um projeto de educação para o país. E essa articulação tem que ser direta entre o sistema de avaliação e o projeto de educação de país. E o próprio projeto de educação está vinculado à nossa visão de Brasil. E a grande orientação explícita na Constituição sobre o projeto de educação que nós queremos para o nosso país está expressa no artigo 205 da Constituição Federal, que estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, um projeto de Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica que não dialogue com o projeto de educação e o projeto de educação dialogue com o projeto de país, ele não consegue atingir na sua plenitude o seu objetivo. Hoje, nós temos já um sistema de avaliação da educação básica. Acredito que depois a própria professora Lina Kátia, da Federal de Juiz de Fora, vai poder apresentar um pouco mais sobre essa história. Mas esse nosso conjunto de indicadores, e que tem à sua frente o IDEB, ele fala de alguma dessas dimensões, né? O IDEB, ao falar sobre aprendizado em leitura e matemática com o resultado da Prova Brasil, e ao falar de trajetória, ele de alguma forma dialoga com essa perspectiva, mas ele não é suficiente, é preciso mais. E ao se verificar o que está previsto no Plano Nacional de Educação, a gente vê que os parlamentares e o Congresso Nacional explicitaram esse mais, o que se espera desse sistema, ao ir para além de indicadores que apresentasse a dimensão de fluxo e de aprendizado. Então, essa discussão sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, ela tem que estar claramente sendo trabalhada nessa perspectiva, na perspectiva que está colocada do Plano Nacional da Educação. Uma outra questão que é muito importante é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica como um instrumento de qualificação do debate que precisa ser feito com a sociedade. Né? A informação, sobre as informações educacionais que o INEP principalmente disponibiliza para a sociedade, ela precisa circular horizontal e verticalmente, né? Pela própria característica da nossa república, que tem 3 entes federados, tem União, Estados e município. E também pela proposta de esse processo de avaliação ser um processo constituído na forma de um sistema. Então, para além de uma avaliação nacional, é importante entender essa dimensão de sistema que está proposta no artigo 11
da Lei 13.005, que materializa os compromissos da sociedade brasileira para os próximos 10 anos na forma do Plano Nacional de Educação. Então, é preciso dar voz para os sistemas municipais de educação, dar voz para os sistemas estaduais e distrital na busca conjunta de soluções. Como fazer isso? O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica precisa disponibilizar informações para qualificar esse debate. E isso está presente na proposta, como eu falei, que está presente do Plano Nacional de Educação. Então, garantir igualdade de acesso e de produção de informação a todos os atores sociais. Desde o professor lá na sala de aula, os gestores municipais, os membros dos conselhos municipais e estaduais de educação, os parlamentos, para além do que a gente já disponibiliza de informação, é uma questão essencial. Porque a informação, ela mobiliza para a construção de soluções coletivas. Então, quanto mais esse sistema conseguir iluminar o debate sobre outras dimensões que estão colocadas para o processo de discussão do Sistema Nacional de Educação, tanto melhor vai ser esse debate. Quanto mais dimensões forem iluminadas, quanto mais indicadores que retratem o entendimento da sociedade sobre aquilo que é constituinte de qualidade, tanto melhor vai ser esse debate. E aí, uma questão que é tão importante, né? Como você mobiliza a sociedade para uma discussão, né? A gente tem feito uma reflexão lá na Diretoria de Avaliação da Educação Básica, como se mobilizou a sociedade brasileira para a Copa do Mundo, por exemplo, né? Mais de 3,5 milhões de torcedores estiveram nos estádios da Copa, né, nas 12 sedes que o país teve para sediar esse grande evento, né? Como a gente pode fazer para mobilizar a sociedade brasileira como um todo para esse desafio da educação? E o próprio desafio da educação ainda hoje continua passando pela garantia do acesso. Hoje nós temos 3,5 milhões de crianças, principalmente na educação infantil e no ensino médio, que não têm ainda garantido esse direito do acesso. E aí, quando a gente faz essa reflexão e imagina que tivemos 3,5 milhões de torcedores nos estádios da Copa e temos 3,5 milhões de crianças e jovens ainda fora, sem ter garantido o seu direito à educação, ao acesso a uma escola, realmente a gente vê que a gente precisa mobilizar a sociedade brasileira. O governo brasileiro já tem como lema e como espírito a pátria educadora. É preciso que o compromisso da pátria educadora ele vá para além do governo e que ele consiga mobilizar a sociedade brasileira como um todo. Como fazer isso? O Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica pode ajudar a iluminar esse debate com informações para qualificar e para mobilizar. E esse é um desafio que nós, na Diretoria de Avaliação de Educação Básica, temos levado conosco, pensando exatamente num sistema de avaliação de educação básica que dialogue com essa perspectiva, que dialogue com a possibilidade de se pensar avaliação como garantia do acesso e como garantia do aprendizado dentro de uma trajetória adequada. E aí, essa pergunta, né? Por que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica é importante? Em última medida, né? Para quem que esse sistema precisa fazer sentido? Em última análise, pensando mais profundamente, por que avaliar? Né? Existem 3 grandes respostas que dão conta dessa reflexão. Né? Você precisa avaliar para poder fazer uma accountability e um diálogo com a sociedade, e isso é essencial, e o IDEB, por exemplo, já trabalha nessa perspectiva. É fácil para a sociedade entender um indicador que vá de 0 a 10 e que trabalhe com a dimensão do aprendizado e da trajetória. Então, esse esforço de produção de informação serve também a esse propósito do diálogo com a sociedade. É preciso construir indicadores de fácil entendimento para que esse debate seja qualificado. Também é importante
pensar que esse sistema precisa fazer sentido para a gestão educacional. Quer dizer, no artigo 11 da Lei 13.005, no inciso 2º, se fala dos indicadores de avaliação institucional e o processo de gestão é uma dessas dimensões. Então, é preciso construir e pensar como iluminar esse debate através de informações e indicadores que deem conta, que sirvam ao processo de gestão educacional no âmbito de cada escola, no âmbito de cada Secretaria Municipal de Educação, no âmbito de cada Secretaria Estadual de Educação. Então, a dimensão da gestão, ela é essencial. Não dá para pensar num processo de planejamento que não tenha intrínseco uma capacidade de se fazer avaliação. E, por último, uma grande dimensão que o nosso presidente, professor Chico Soares, tem ressaltado muito, e para o qual, inclusive, nós já há pouco tempo atrás disponibilizamos a plataforma Devolutivas, que é a capacidade que as nossas avaliações têm de servir ao propósito de fazer a reflexão pedagógica. Quer dizer, os professores podem se utilizar das ferramentas da avaliação para promover o seu processo de reflexão a partir da sua realidade, do ponto de vista pedagógico. E a plataforma Devolutivas, rapidamente, ela dialoga exatamente nessa perspectiva ao apresentar como são elaboradas as nossas avaliações do ponto de vista pedagógico. Como que é a questão de matemática, de língua portuguesa, do 5º ano, do 9º ano do fundamental, que são avaliados através do nosso instrumento da Prova Brasil. Então, esse processo de ter a avaliação como elemento de reforçar a capacidade pedagógica nas escolas, também precisa ser levado em consideração. E aí, o SINAEB, esse Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, ele produzirá subsídios para reflexão nessas 3 perspectivas, se ele dialogar com o que está previsto no Plano Nacional de Educação. Promover o diálogo sobre a qualidade com a sociedade, promover o processo de gestão, a capacidade de informar para o processo de gestão e promover capacidade de reflexão pedagógica em cada escola. Por fim, tem 2 grandes questões que precisam ser trabalhadas nessa reflexão, que tem a ver com o que a gente entende por qualidade. Quer dizer, não dá para a gente pensar num Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica que não faça antes esse diálogo sobre o que a gente entende por qualidade. O próprio Plano Nacional de Educação, ele estabelece esse debate sobre qualidade como um dos eixos estruturantes da sua pauta. Então, é preciso pactuar o que se entende por qualidade, porque a partir deste entendimento, do que as várias forças vivas da sociedade entendem por qualidade, todo o movimento subsequente, ele ganha valor. E aí a gente precisa construir nessa reflexão sobre o sistema e sobre a necessidade de pactuação desse entendimento de qualidade, como ficam questões que são muito caras a toda a sociedade brasileira. Quer dizer, se o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica não, de alguma forma, iluminar questões essenciais, como, por exemplo, como fica a questão do respeito e da valorização aos direitos humanos. Existe forma de se pensar como iluminar através do nosso sistema de avaliação da educação básica? Como fica o debate sobre a ética, o respeito aos valores democráticos, a questão da cultura de paz? Isso dialoga diretamente com aquilo que eu falei no começo, que é o debate sobre o país que todos nós desejamos. Todas essas questões não podem ficar de fora da nossa reflexão sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Porque hoje o que nós sinalizamos objetivamente no debate sobre qualidade educacional é que é importante leitura, é importante resolução de problemas que estão expressos na nossa Prova Brasil e é importante ter uma trajetória adequada. Essas 3 dimensões estão iluminadas e o nosso sistema de avaliação já produz informação sobre ela. Mas todas essas outras questões são importantes? São. Como elas podem estar presentes na reflexão e na capacidade que os governos têm de produzir informação e indicadores educacionais? Por fim, uma última questão
que é muito importante e que está previsto também no Plano Nacional de Educação, tem a ver com como garantir a participação da sociedade em todo o processo educacional, e não apenas no momento da aplicação e da disseminação. É preciso se pensar em um espaço de governança, em um espaço decisório, em que a sociedade participe da discussão em todo o processo avaliativo, desde a sua gênese, desde o momento em que nós estamos fazendo essa reflexão de fundo e maior que tem a ver com o projeto de educação e o projeto do país. E sobre isso também a nossa diretoria e o INEP têm tido alguns cuidados ou alguns princípios para nortear esse processo de reflexão. Quer dizer, é essencial a gente promover o diálogo, e espaços como esse, que a Câmara e a Comissão de Educação disponibilizam para fazer esse diálogo, são essenciais, porque esse processo ele é essencialmente político, ainda que a técnica que esteja por trás de todo esse sistema de avaliação seja uma técnica sofisticada, que leve em consideração questões da estatística, da psicometria. Esse processo que vem antes, ele é eminentemente político. E por isso, esse espaço ele é muito importante, porque ele qualifica naquilo que a gente precisa ter clareza e que vem antes, que tem a ver com o que nós entendemos por qualidade e aquilo que é preciso se dar valor, né? Pensando que a avaliação é isso, promover um juízo de valor. Então, a promoção do diálogo é essencial, a melhoria das ações que nós já estamos desenvolvendo também é uma outra premissa importante para nós. Nós já temos o IDEB é hoje já consagrado no próprio Plano Nacional de Educação como um dos principais e estruturantes indicadores desse debate. Estamos também produzindo outros indicadores que já colocamos à disposição da sociedade há muito pouco tempo. Agora, junto à Avaliação Nacional de Alfabetização, vários desses indicadores foram apresentados junto com a informação de proficiência, e todo esse esforço que estamos fazendo aqui caminha nessa direção. Informação relevante para a decisão. Não adianta a gente disponibilizar a informação que, dado o atraso com que ela chega para a sociedade, que ela chega para os agentes educacionais, ela já quase perde a sua capacidade de produzir uma reflexão em tempo oportuno. Então, nós precisamos pensar que esses nossos instrumentos de avaliação e essa nossa capacidade de retorno para a sociedade, ela chegue em tempo oportuno para a tomada da boa decisão, seja para a gestão, seja para a reflexão pedagógica. E, enfim, que esse processo que está pensado no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, ele venha principalmente como um processo formativo e não punitivo. Muito obrigado. Agradeço de maneira pontual, 15 minutos, não é? O Dr. Alexandre André dos Santos, do INEP.